Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei 15.612 de 2021, que dispõe sobre o processo administrativo aqui no âmbito do governo estadual do Rio Grande do Sul, dos órgãos públicos aqui do estado. Esta lei foi instituída para trazer algumas regras bem de direito administrativo mesmo, que são aplicadas em todos os processos que tramitam na administração pública. Em âmbito federal, existe a Lei 9784 de 1999. E essa lei lembra muito ela, tem muitas coisas idênticas à lei federal, mas tem algumas novidades, algumas coisas mais adaptadas ao estado do Rio Grande do Sul. Então, nesta aula, eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre esta lei, buscando sempre, claro, o foco na preparação para a prova de concurso público e vou indicar para vocês como que isso pode aparecer na prova do nosso concurso. E no final também vamos resolver algumas questões aí para a gente poder treinar antes da prova. Pessoal, inicialmente a gente tem que saber o âmbito de aplicação desta lei. Porque o artigo 1º vai dizer a quem que ela se aplica. É uma lei estadual e ela se aplica à administração pública aqui do Rio Grande do Sul. Tanto a administração direta como indireta. O que a banca pode fazer de pegadinha aqui? Ela pode dizer que se aplica às prefeituras do estado, estaria errado, porque cada município pode ter a sua lei. Mas essa lei estadual não é para os municípios aqui do estado, não. Ela é para a administração pública estadual. Não é para municípios, muito menos para o âmbito federal, que tem a Lei 9784 de 99. Essa é uma primeira pegadinha que eles podem fazer. Outra pegadinha que podem fazer é afirmar que se aplica só para a administração direta e não se aplica para a indireta. E aí estaria errado. A gente tem uma administração direta, inclusive eu coloquei aqui no nosso material, a gente tem uma administração direta no estado que tem essa composição. Claro que são mais secretarias, mas esse desenho é só para a gente ter uma ideia de como é distribuído o serviço público aqui no estado. A gente tem o governador do estado, que é a autoridade máxima no âmbito do governo estadual, e logo abaixo do governador estão as secretarias estaduais. E aí vai ter, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Segurança Pública, de Planejamento, enfim, tem várias secretarias que estão nessa hierarquia aqui, logo abaixo do governador. E aí tem os demais órgãos da administração estadual que vão estar subordinados às secretarias. Essa é uma estrutura mais básica, né? Porque a gente também tem que levar em conta a PGE, e a PGE não está em nenhuma secretaria, né? A PGE, que é uma função essencial aqui do Estado. Bom, pessoal, mas só para a gente ter uma noção, então, que isso é administração direta. E a administração direta, que inclui também a PGE, está sujeita a essas normas aqui desta lei. Além disso, também a administração indireta do Estado. O que é a administração indireta? A gente tem aqui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui nós temos, então, entidades que possuem personalidade jurídica própria, que estão na administração indireta. O DETRAN é uma autarquia, o IPPREV, o IP Saúde são autarquias. Tem fundações, como a FEPAM, que é a Fundação de Proteção Ambiental. Nós temos também a Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. Tem também ainda no Estado empresas públicas, e um exemplo de empresa pública é a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, e sociedades de economia mista, como o Banrisul, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista. Essa lei que a gente está estudando se aplica para todos, tanto a indireta como a administração direta. E na hora da prova a banca pode tentar fazer uma pegadinha, dizendo que só se aplica a administração direta, por exemplo, e aí, claro, isso estaria errado. Mas não é só para a administração pública direta e indireta que essa lei se aplica. Essa lei também se aplica para os órgãos do Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, por exemplo, e órgãos do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, quando estiverem desempenhando função administrativa. Por quê? Claro que para os processos legislativos, para a apresentação de projeto de lei, essas coisas, essa lei aqui não se aplica.
Para o julgamento de processos judiciais, também não é essa norma que se aplica, porque existem os códigos de processo civil e de processo penal que vão ser seguidos. Mas quando esses órgãos do Legislativo e do Judiciário fazem processos administrativos, eles vão seguir esta lei. Então vejam, esta lei ela é aplicada para toda a administração pública estadual e todos os poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, quando estiverem desempenhando função administrativa. É isso. Então, esse é o âmbito de aplicação desta norma, e a banca também pode tentar te enganar na prova, dizendo que ela não se aplica para os órgãos do Legislativo e do Judiciário. E aí a gente sabe que se aplica sim, como eu acabei de mostrar para vocês. Muito bem. O processo administrativo estadual deve tramitar sempre que possível em formato eletrônico, admitindo-se a prática de atos processuais por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. E a gente já tem há alguns anos aqui no Estado o sistema PROA, que é por onde tramitam os processos administrativos, todos no formato eletrônico. É uma tendência que cada vez mais a gente faça tudo eletronicamente e se use ao mínimo procedimentos em papel, muito embora alguns procedimentos ainda possam ser feitos nessa modalidade. A ideia é que, de preferência, sempre que possível, tramite em formato eletrônico. Sabe qual é a pegadinha que a banca pode fazer aqui? Ela pode afirmar que o processo administrativo estadual sempre, obrigatoriamente, será em formato eletrônico. E aí está errado, não é sempre que possível. Vejam que isso dá uma brecha para que se tramite um processo de meio físico ainda. Mas sempre que for possível, faz o processo por meio eletrônico, porque é muito melhor para controlar, é muito mais rápido, muito mais eficiente. Antes de existir processo eletrônico no Estado, e eu peguei esse tempo como analista jurídico, quando eu ingressei na administração pública estadual, o processo ainda era físico. E eu percebi como que isso atrasava o andamento, porque o processo físico tem que ser movimentado de um setor para outro, às vezes não é no mesmo prédio, e aí já se perde mais de um dia só para ser enviado. Então tinha uma demora grande. Além disso, muitas vezes se perdia o controle sobre o processo físico. Muito embora tendo um sistema de controle, sumiam processos. O processo ficava numa gaveta, ficava no meio de outras coisas, e se perdiam processos, e atrasava, claro, a solução. No processo eletrônico fica tudo no sistema, tudo muito fácil, né? Pelo próprio sistema a gente consegue abrir o processo, ver as páginas, inserir arquivos. É muito bom esse sistema que nós temos aí do processo administrativo estadual, que é o PROA. Bom, para fins dessa lei, nós temos alguns conceitos que nós precisamos entender. E quem já estudou o direito administrativo conhece bem esses conceitos, principalmente a diferença de órgão para entidade. Pessoal, o órgão é uma unidade de atuação que faz parte da estrutura da administração direta ou da indireta. Então, o governo do Estado tem órgãos. Sabe quais são os órgãos do governo do Estado? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Secretarias estaduais. Cada secretaria é um órgão público. Dentro da secretaria podem ter outros órgãos também. Cada campo aqui é um órgão. Órgão público é isso. É uma parte da administração direta ou indireta do Estado, porque as autarquias também internamente se dividem em órgãos. Qual é a principal característica do órgão? O órgão não possui personalidade jurídica própria. Ele é parte de uma estrutura maior. A secretaria estadual, uma secretaria estadual é um órgão público, não é uma pessoa jurídica. Existe uma pessoa jurídica chamada Estado do Rio Grande do Sul. E essas secretarias todas, esses órgãos que estão aqui todos, são unidades de atuação do Estado. Mas nenhum deles tem personalidade própria. Eles são uma parte da pessoa jurídica Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o conceito de órgão, então. Já a entidade tem como característica ser uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Por exemplo, o IPPrev, o IP Previdência, é uma autarquia do Estado que cuida da previdência dos servidores, que possui personalidade jurídica própria. O IPPrev não é subordinado aqui a nenhuma secretaria. Ele não faz parte dessa estrutura da administração direta. Ele é uma pessoa jurídica da administração
indireta, assim como também o IP Saúde, o Detran, o DAER, a FASE, a FEPAM, a EGR, o Banrisul, todos são pessoas jurídicas, são entidades aqui da administração indireta. Então, a diferença de órgão e entidade é justamente essa. O órgão não possui personalidade jurídica própria, ele é uma parte de uma pessoa. Já a entidade possui sua própria personalidade jurídica. E nós temos ainda o conceito de autoridade. A autoridade é o servidor público ou agente público dotado de poder de decisão. Cuidado que a banca na prova pode afirmar. Considera-se autoridade todo e qualquer servidor público, certo ou errado? Errado, né? Porque não é todo e qualquer servidor. É o servidor que tenha poder de decisão. Esse detalhe é muito importante para a caracterização desse conceito. Então é isso que nós temos inicialmente, os conceitos de órgão, entidade e autoridade. Vamos avançando para o nosso estudo. E agora nós vamos para o artigo 2º da lei, que traz aqui alguns princípios que devem ser observados no processo administrativo aqui do Rio Grande do Sul. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque aqui tem coisas que não estão lá na lei federal. A lei federal também traz princípios, mas aqui no estado a gente tem alguns princípios um pouco diferentes e um pouco mais modernos, como a gente vai perceber. O primeiro princípio é o da juridicidade e o interesse público, que eu até poderia dizer que são dois princípios, né? A juridicidade é que tudo tem que estar de acordo com o direito, com as normas, com a lei. Em outras leis se usa o termo legalidade. A juridicidade é mais do que a legalidade, porque além de observar a lei em si, também vai se observar jurisprudências, súmulas vinculantes. É um conceito mais moderno utilizar o termo juridicidade em vez de legalidade. Então esse é o primeiro princípio, se aparecer na tua prova, tu tem que lembrar que esse é um princípio aqui, a juridicidade. E também o interesse público, porque a administração pública atua como principal finalidade para alcançar o interesse da coletividade. É para isso que os órgãos públicos atuam. Então esse é o primeiro princípio que nós temos na lista, juridicidade e interesse público. O próximo princípio é a segurança jurídica. A segurança jurídica é uma proteção aos direitos adquiridos de boa-fé. E às vezes, quando alguma coisa é modificada, eu que no tempo anterior já tinha adquirido aquele direito, vou ter isto protegido, eu vou ter essa segurança jurídica garantida. Por exemplo, eu me aposentei e depois de eu ter me aposentado, mudaram as regras de aposentadoria. Eu que já estava aposentado não sou prejudicado. Quem ainda não se aposentou pode ter que trabalhar um pouco mais, por exemplo, para se aposentar. Mas eu que estava aposentado não serei desaposentado porque depois mudaram os critérios. Essa aqui é a ideia. Então é isso que é a segurança jurídica. É uma preservação aos direitos já adquiridos de boa-fé, né, em uma situação anterior. Pessoal, o que mais? Agora, bem interessante, ó, um princípio muito característico desta lei que a gente não encontra em outras leis, ou não encontra em muitas outras leis, que é o respeito à livre iniciativa e criação de um ambiente propício ao empreendedorismo. Porque tem uma lei de 2019, que é a Declaração Estadual dos Direitos de Liberdade Econômica, que incentiva a livre iniciativa e o empreendedorismo. Então, eles colocaram aqui também na lei do processo administrativo estadual que o Estado vai respeitar a livre iniciativa e vai criar um ambiente propício, um ambiente favorável ao empreendedorismo. E como é que isso pode ser feito? Não dificultando as coisas, não burocratizando demais, fazendo só, claro, aquilo que é necessário, mas sem exageros, sem entraves desnecessários. Essa é que é a ideia de incentivar, de criar um ambiente propício ao empreendedorismo. Também a consensualidade administrativa, a possibilidade de se chegar a consenso. O consenso, quando se concorda com alguma coisa, e isso, o processo vai buscar isso, vai incentivar que os envolvidos no processo cheguem a um acordo, solucionem o problema, o conflito. Também a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa. Prestação impessoal e eficiente dos serviços públicos. Aqui a gente pode encontrar dois princípios
que estão na Constituição Federal, né? A impessoalidade e a eficiência, a busca da eficiência. E o serviço público vai buscar essa impessoalidade e essa eficiência, esses melhores resultados possíveis. Que mais, pessoal? Também a publicidade e a transparência dos atos administrativos. Inclusive, né, nós temos um portal de transparência onde conseguimos encontrar muitas informações sobre tudo que está acontecendo na administração pública. Contratos assinados, gastos com servidores, os gastos que o Estado faz, tudo isso a gente encontra no portal de transparência. Garantia do contraditório e ampla defesa. É um princípio previsto no artigo 5º da Constituição Federal e é um princípio muito importante este do contraditório e da ampla defesa, que significa justamente que sempre que algum direito vai ser retirado de alguém, este alguém vai ter a oportunidade de saber e se defender antes de ter qualquer prejuízo. Essa ideia, então, do contraditório e da ampla defesa, que deve ser respeitado tanto lá em processos judiciais, como também aqui nos processos administrativos. Também a razoabilidade e proporcionalidade das decisões administrativas. Aqui é basicamente a proibição de excesso, porque quando a administração pública vai tomar decisões em situações concretas, ela não deve ser exagerada, excessiva. Ela deve buscar o que é razoável, o que não é exagerado, o que é proporcional ao que se precisa, evitando exageros, evitando excessos. Mais um princípio bem característico é o da modernização e da desburocratização dos procedimentos. E aqui a banca também pode tentar fazer uma pegadinha, trocando, né, a desburocratização pela burocratização. E a gente não quer a burocracia, a gente quer desburocratizar. E é isso que o processo busca também, desburocratizar, deixar de dificultar quando não precisa, facilitando que se busquem, então, os direitos perante a administração. Inclusive com a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário, para os cofres públicos, como para o cidadão, é superior ao eventual risco de fraude. Por exemplo, por que o órgão vai exigir cópia autenticada de documento, se a pessoa pode mostrar o documento original e a cópia, e o servidor público que tem fé pública pode colocar que confere com o original? Pois é esse tipo de coisa que o processo administrativo vai buscar nessa desburocratização, evitando que alguém tenha que perder tempo e dinheiro indo num tabelionato, indo num registro de notas, fazer uma cópia autenticada de um documento, coisa que pode ser feita diretamente ali no órgão, com a mesma garantia, né, com um pequeno risco de fraude. Então essa que é a ideia dessa desburocratização, e a gente vai encontrar na lei justamente esse exemplo que eu dei, está aqui previsto na lei, a gente vai perceber. E o parágrafo único fala sobre autocomposição administrativa. Pera lá, o que é isso? Autocomposição é chegar a um acordo. Autocomposição é quando existe um conflito e as partes envolvidas no conflito sentam numa mesa, falando popularmente, né, claro, e chegam a um acordo. É isso que é a autocomposição. No Poder Executivo tem uma lei, inclusive, de 2015, que instituiu aqui no Estado o Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação, para ajudar as pessoas a chegarem a esses acordos. E nos demais poderes, no Judiciário e no Legislativo, cada um no seu regulamento pode estabelecer normas também para essa autocomposição administrativa. Bom, no processo administrativo estadual, são observados, dentre outros, os seguintes critérios. Primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Isso é o próprio princípio da juridicidade que a gente comentou antes, né? A atuação toda aqui do processo administrativo vai buscar sempre estar de acordo com a lei e com o direito. Também a gente viu o interesse público, né? Aqui no segundo item a gente encontra isso, olha só. Atendimento a fins de interesse geral, sendo vedada, proibida a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando autorizado em lei. Aqui a gente encontra também um princípio do direito administrativo, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, dizendo que a administração pública tem o dever de buscar o interesse da coletividade e ela, a administração pública, não deve renunciar ao interesse da coletividade, exceto, claro, quando tiver autorizado em lei para isso.
Também ela deve buscar objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, trocando objetividade por subjetividade. Pessoal, subjetividade é o que a gente não quer aqui. A gente quer objetividade, sem promoção pessoal, sem preferências pessoais. Atender de forma objetiva, com impessoalidade. Atendendo todos da mesma forma, seja quem for. Também nós temos atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, e isso é basicamente o princípio da moralidade, é um critério a ser buscado. Divulgação oficial dos atos administrativos, aqui a gente vê a publicidade e transparência, exceto, claro, hipóteses de sigilos previstas na Constituição. A Constituição Federal prevê algumas situações que permitem o sigilo e a Lei de Acesso à Informação, inclusive, detalha melhor como que isso pode ser feito. Também é um direito ao acesso à informação, nos termos da própria Lei de Acesso à Informação. Né? Adequação entre meios e fins. Espera aí, sabe o que é essa adequação entre meios e fins? É o princípio da proporcionalidade. O meio que é utilizado pelo órgão público tem que ser adequado ao fim que se quer alcançar. Quer dizer, eu vou olhar o meio que eu vou utilizar e vou me perguntar, esse meio é adequado e necessário ao que eu quero? Ele não é excessivo? Se ele for excessivo, ele é desproporcional e não deve ser utilizado. Se ele for adequado, ele é proporcional e pode ser utilizado. É isso, a adequação entre meios e fins, sendo vedada, sendo proibida a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior, em excesso, ao que é estritamente necessário para o atendimento do interesse público. Também a indicação dos pressupostos de fato e direito em determinarem a decisão. Isso é o princípio da motivação. Nós vamos conversar ainda hoje sobre a motivação, inclusive que tem alguns elementos aqui nesta lei dizendo quando que a decisão obrigatoriamente deve ser motivada. Eu vou mostrar para vocês. Mas é isso, né? Quando uma decisão é tomada, em regra, a administração pública deve indicar o motivo. Por que ela chegou àquela conclusão? Até para que eu, que não concordo, possa questionar, possa recorrer daquela decisão. Então, as decisões tomadas vão indicar os pressupostos de fato e de direito, os motivos pelos quais a decisão foi tomada. Também é um critério a observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Tem algumas garantias, tem algumas regras que vão ser adotadas para garantir que o direito do cidadão seja respeitado. Adoção de forma simples, aqui a gente pode ter uma ideia de uma simplicidade, né? Adoção de forma simples, suficiente para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos administrados. Então, não precisa ser uma formalidade, uma burocracia desnecessária. Vai se fazer o necessário e suficiente para garantir que os direitos sejam observados. Também garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, produção de provas e interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e também nas situações de litígio, né? O direito, então, sempre a se manifestar, produzir provas. Aqui está muito do contraditório e da ampla defesa. E também o direito de ser comunicado, né, que é o contraditório, saber que existe um processo contra si. Existe o critério da impulsão de ofício do processo sem prejuízo de atuação dos interessados. O que é isso? Quando tem um processo tramitando lá na administração pública estadual, eu não preciso toda hora ficar ligando para que o processo ande. Os servidores, os órgãos onde tramita o processo sabem que o processo está lá para ser resolvido e deve ser resolvido. Isso é impulsão de ofício, sem ninguém ficar cobrando. Como é que está meu processo? Sabe? Não precisa ter essa pressão. Ou pelo menos não deveria precisar. Também, a gente tem aqui um último que é muito ao princípio da segurança jurídica, que é o critério da interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Interpretar é retirar o sentido de algo. Muitas vezes, uma mesma situação pode ser interpretada de formas diferentes, por pessoas diferentes, que enxergam a situação com outro ponto de vista. E quando isso acontece no setor público,
que tinha uma interpretação que vinha sendo adotada, e a partir de agora se percebeu que ela não era mais correta e que tinha uma outra melhor interpretação, passa-se a adotar uma nova interpretação daqui para frente, não para trás, não retroativa. E essa que é a ideia da segurança jurídica. Porque quando muda uma interpretação, ela não vai mudar para o passado, ela não vai prejudicar situações já consolidadas, de boa fé, é claro. Ela só vai mudar daqui para frente. É isso, é essa ideia que nós temos aqui, que é bem o princípio da segurança jurídica. Os processos administrativos específicos continuam a reger-se por lei própria. Como assim? O processo licitatório vai seguir a lei de licitações. O processo disciplinar dos servidores vai seguir as regras da Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores. Então, essa lei não substitui outras leis que já existiam sobre processos específicos. É que não existia no Estado uma lei geral sobre processo, mas existiam algumas específicas. Essas específicas continuam valendo. E esta lei que a gente está estudando aplica-se subsidiariamente no que for compatível com essas leis específicas que já existiam. Então, quando estiver sendo conduzido um processo disciplinar de um servidor, por exemplo, a autoridade vai seguir as regras lá da Lei 10.098. Se em algum momento faltar na Lei 10.098 alguma regra, ela pode ser buscada nessa lei. É isso que é a aplicação subsidiária. Eu tenho uma norma específica, mas ela não contempla todas as possíveis situações. E aí, quando falta nela uma situação, eu posso buscar em outra. Eu posso buscar nessa lei que a gente está estudando. Então, essa lei que a gente está estudando se aplica subsidiariamente a outras normas de procedimentos específicos. No entanto, tem um caso específico que essa lei não se aplica. O parágrafo único do artigo 4º nos diz que essa subsidiariedade não se aplica ao procedimento tributário administrativo. Então, no procedimento tributário administrativo, que é o procedimento justamente da arrecadação dos impostos estaduais e tudo mais, e taxas e contribuições, vai ser seguida a Lei 6537 de 73, e quando eu não tiver naquela lei uma resposta, eu não posso buscar aqui. Por que eu não posso? Porque essa lei está dizendo que não pode, expressamente. Para evitar qualquer conflito, qualquer confusão, essa lei está dizendo, olha, quando for assunto tributário da Lei 6537, não pode utilizar esta lei. Nesse caso, não pode. Em outros casos, como eu mencionei, pode. Neste caso que não. Muito bem, agora nós temos direitos dos administrados, que a gente vai perceber que são bastante óbvios, né, assim como os deveres, mas eles são importantes, inclusive, porque tem algumas características que foram incluídas aqui nessa lei estadual, que não estavam na lei federal. E isso eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!